a nossa alegria. Então vamos para o momento da mensagem. Estamos terminando os nossos estudos das parábolas de Jesus. E no último domingo nós entramos no quarto grupo das parábolas, que é o último grupo, como eu falei. E esse grupo de parábolas, ele tem um tema específico, que é a consumação do reino do Senhor, do reino de Deus, né? Eu acredito que os discípulos eles já tinham entendido, né, o que eles deveriam fazer para entrar nesse reino. E agora, eu acredito que também eles estavam pensando, agora a gente sabe como entrar. Mas aí, o que acontece depois? O que vem depois disso? E Jesus, né, já pensando nisso, traz essas parábolas que falam sobre a consumação, né? Ou seja, quando o reino de Deus será completo. E hoje nós vamos estudar uma parábola, que é a parábola das 10 minas. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao 27. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos, e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um senhor severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que eu sou o homem severo? Sou um homem severo que tira o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-a ao que tem 10. O Senhor disse: ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Vamos orar? Senhor Jesus, eu declaro a minha total dependência sua, Senhor, para falar, Senhor, aos meus irmãos aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Senhor. Então, eu te peço, Pai, abre os nossos corações para que nós possamos entender a tua verdade, mas que não seja apenas só um entendimento, mas nos dá coragem e força, Pai, para praticá-la no nosso dia a dia, Senhor. Por favor, não deixe que nada venha tirar a nossa atenção, Senhor, que nós possamos estar sensíveis à tua voz neste momento, Senhor. Que teu Espírito Santo possa ser sentido. No teu nome que eu oro. Amém. Como já mencionado em algumas parábolas, nos domingos que nós estamos estudando, os discípulos eles imaginavam que o reino de Deus seria, né, algo físico, algo político, talvez um governo. A gente vê lá em Atos, quando tem a citação lá
primeiro capítulo 1, versículo 6, que falam onde vai ser restaurado Jerusalém, né? Ali dá a ideia de que os discípulos ainda esperavam que ia ser algum governo. Mas Jesus ele conta essa parábola das 10 minas justamente para os discípulos entenderem que não era como eles estavam imaginando. E essa parábola também, se você deve conhecer as dos 10 talentos, né, dos talentos, a parábola dos talentos que está em Mateus. Alguns estudiosos dizem que ela é uma variante, outros dizem que ela é diferente, mas hoje nós vamos abordar especificamente a das 10 minas. E como a gente leu na parábola das 10 minas, tinha um homem nobre, e ele teve que se ausentar para ser rei, voltou, né, e depois, mas que antes dele voltar e antes dele sair também, né, ele deixou para os seus servos uma mina. Talvez você possa se perguntar o que é uma mina, ou talvez você já saiba o que é uma mina. Uma mina nada mais é que uma moeda de prata. E ela tem o valor de 100 dracmas. Alguém sabe de alguns domingos anteriores, também nós estudamos sobre a dracma, né? Dracma perdida. E é uma moeda. E ele deu para 10 dos seus servos, né? E ele disse que ele ia se ausentar, e na sua ausência ele queria que aquele dinheiro lucrasse, né? Que eles tivessem que render esse dinheiro. Só que também vocês podem perceber que teve ali uns súditos que não queriam que ele fosse rei, né? Até foram lá e disseram que esse não era para ser rei. Mas aconteceu que ele foi rei, né? E na sua volta, ele tomou conta, né? Pediu para os servos prestarem conta a ele dessa mina que ele deu, né? Nessa moeda que ele deu para os seus servos. E no final, né? 2 servos foram fiéis, né? Renderam mais, fizeram o que o seu senhor pediu, e um acabou sendo infiel, foi bastante negligente, e aquele senhor puniu severamente, né? E no final ainda, bem no final da parábola, ele ainda manda a execução daqueles que não queriam que ele fosse rei. Se você notar, lá no versículo 12, no início da parábola, né? Está escrito bem assim: o homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei, e depois voltar. Nós podemos ver aqui uma referência de Jesus. Porque ele não ia, como eu disse no início, estabelecer o reino de imediato, naquele momento, como os discípulos esperavam. Ele teve que passar pelo sofrimento da cruz, da ressurreição, e ele foi para os céus. Mas de uma certeza a gente tem. E assim como aquele rei voltou, o nosso rei ele vai voltar. E ele vai reinar de forma completa. Quando aquele nobre, ele deu aquelas minas, né, as moedas, podemos falar melhor, as moedas para os seus servos, eu acredito que ele tinha 2 propósitos com aquilo. O primeiro propósito é o propósito lógico, que ele mesmo falou, de acrescentar mais, de crescer a sua riqueza, né, de render a sua riqueza aos seus servos. E o interessante é que na tradução que eu trouxe, a NVI, que fala a palavra render. Nas outras traduções, traz como negociar. No original, tem o mesmo sentido, ganhar negociando, né? Ou seja, realmente ele queria aumentar a sua riqueza. E em segundo propósito que ele tinha, era testar os seus servos. Se aqueles servos fossem fiéis realmente e fizessem o que ele tinha pedido na ausência dele, ele iria recompensar, eles iriam ganhar mais responsabilidade. Também o que parece aqui, né, como eu falei, né, antes, aqueles homens que não queriam que ele fosse rei, os súditos que a gente leu na parábola, não deu certo o que eles pediram. Talvez a gente possa até linkar com os fariseus e os judeus que não queriam que Jesus fosse o rei. E nós temos certeza que ele é e ele será, né? Porque o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele está acontecendo, ele acontecerá de forma completa ainda. E o primeiro servo, né, volta, anuncia que rendeu 10 vezes mais. O segundo volta, anuncia que rendeu 5 vezes mais. E os 2 são recompensados com mais responsabilidade. Eles vão cuidar o de 10 vai contar de 10 cidades, vai cuidar. E o 5 vai cuidar de 5 cidades. Mais responsabilidade. Aqueles que antes eram fiéis no pouco, com uma moedinha, né, de dracma, que na verdade é mina, 100 dracmas em uma mina, agora eles vão ter uma responsabilidade maior. Que foram os fiéis no pouco, agora vão ter o muito. E a gente pode aplicar isso nas nossas vidas também.
Porque nós sabemos, irmãos, que aqui na Terra, algumas coisas, quando a gente faz para o reino de Deus, parece tão pequeno, né? Nossa, eu vou convidar só uma pessoa que eu convidei foi no culto. Parece tão pequeno isso, né? Aos olhos das pessoas. Mas para Deus tem um grande valor. E na eternidade não será diferente. E talvez se você é um observador, um bom observador, você vai ver que eram 10 servos, né? Mas na parábola não fala dos 10 servos. Falam de 3. E eu acredito que não falem dos outros, porque justamente os 7 talvez não sejam tão relevantes. Porque é no terceiro ali, que eu acredito que está o centro da parábola, o centro da moral da parábola. O terceiro servo, ele foi infiel, né? Ele apresenta um nobre, aquela sua mina, né, sua moeda, que ele guardou com um pano. E quando eu leio isso, o que dá a intenção é que ele tenta encobrir a preguiça, ou talvez a omissão de não querer fazer a ordem do seu senhor. E ele coloca a culpa no seu senhor. Ao invés dele assumir e dizer, olha, eu não fiz porque eu não quis. Ele coloca a culpa no seu senhor e fala que o senhor é mau. E aí ele até fala uma coisa bem interessante aqui, que ele fala assim: tira o que não põe e ceifa o que não semeia. Como a gente leu na parábola. Ou seja, ele chama aquele senhor dele de injusto, de desonesto, de exigente. E é interessante que esse servo, quando ele está falando isso, ele não percebe uma coisa que a gente precisa perceber. Que aquela moeda que estava nas mãos daquele servo para investir, não era dele. Mas não só a moeda. Ele era de Deus. E isso é um fato que me deixa bastante pensativa nisso. E a ordem daquele senhor para os seus servos, ele era clara, né? Para render, para negociar. Não é para deixar guardada a moeda. É para fazer isso. Só que aquele servo, como eu disse, ele tentou colocar a culpa no seu senhor. E além disso, ele usa uma justificativa bem engraçada. Porque se alguém vai e guarda algo num pano, tenta guardar, eu acredito que talvez ele estivesse um pouco com medo. Talvez eu pense na minha cabeça que ele estivesse com medo de perder aquela moeda, ou de colocar em algum lugar que não fosse render, e aquele senhor fosse cobrar dele depois. E esse medo dele, o problema daquele servo, como eu disse, não era só a preguiça ou a omissão, ou de jogar para outra pessoa. O problema daquele servo é que ele tinha o conceito errado do seu senhor. O problema daquele servo é que ele só olhou para o ser exigente, o ser que ele acreditava ser desonesto, e ele tinha esse conceito de um ser injusto. O fato é que aquele servo, ele não amava o seu senhor, ele tinha medo do seu senhor. E para um cristão, isso eu acredito que não pode acontecer. O cristão precisa ser movido por amor ao seu Criador. O que fazemos com o que Deus nos dá, o que fazemos com aquilo que Ele dá dentro do ministério, com o nosso trabalho, tudo deve ser movido por amor ao nosso Senhor. E não por medo de um futuro incerto. A gente precisa lembrar, sim, que Deus, Ele é um Deus de justiça. E essa justiça, ela chegará a todos, um dia certo. Mas nós precisamos lembrar sempre que Ele é um Deus amoroso, que Ele também é o nosso Pai. Tem uma frase que eu li em um livro, que eu acho muito interessante, que completa aqui. Estava escrito bem assim: Deus está mais interessado no coração do adorador do que a adoração em si. Não me entendam mal, eu não estou falando que a adoração não é importante. Ela é muito importante, sim. Servir na obra de Deus é muito importante, sim. Usar as habilidades e os dons que Deus dá para nós é importante, sim. Mas o que é importante também é o que move o seu coração. Se você faz isso porque você ama a Deus, e não por um medo incerto do que vai acontecer e o que vai ser na eternidade.
Mas por esse amor precisa mover os nossos corações. E a parábola ela termina com um tom bem severo, né? Aqueles que rejeitaram, como eu falei no início, os súditos, o nobre chega como rei, né? O rei chega e pede para que eles sejam mortos. Talvez a linguagem figurada ali passe esse tom severo e a gente fica pensando, nossa, ele matou mesmo. Mas aqueles homens, eles apenas arcaram com as consequências das suas escolhas. E talvez a gente fique horrorizado mesmo com o final da parábola, mas a verdade é que por detrás dela é o que vai acontecer. Diante de Jesus, o mundo inteiro vai estar. E o homem, ele será julgado pelas suas escolhas. Nós precisamos tomar uma decisão, porque todos nós aqui vamos ser julgados. E essa decisão, ela não é algo de pouca importância ou algo irrelevante. Ela é uma decisão de vida ou morte. Tem algo que me chama a atenção nessa parábola. Todos os 10 servos receberam uma mina, uma moeda. Ou seja, a mesma quantidade foi dada para todos os servos. Me permita dizer que hoje, todos vocês que estão aqui, o pessoal que me assiste no Facebook, todos nós recebemos uma moeda também. E cabe a nós decidir o que vamos fazer com ela. Mas que moeda que eu estou falando? Estou falando do Evangelho. Se você está aqui é porque o Evangelho chegou até você. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos os dons, os talentos, que nós podemos usar para o reino de Deus. E eu faço essa pergunta, será que as nossas atitudes, elas têm reflexo, estão sendo iguais àquele servo infiel? Será que por queremos guardar tanto como aquele servo que guardou em volta daquele pano, a moeda, nós não estamos deixando de fazer aquilo que o nosso Senhor nos ordenou? Aqueles servos, eles receberam uma ordem daquele Senhor, que era render mais as suas riquezas. Eu e você também recebemos uma ordem. E ela está escrita lá em Mateus, capítulo 18, 28 e 29. Versículos muito conhecidos pelos irmãos, mas sempre é bom ler a palavra de Deus, então eu vou ler. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês perceberem, esses versículos eles estão escritos com as palavras no imperativo, porque é uma ordem. Nós somos servos de Cristo. E essa é a ordem que Ele nos deixou para fazer. Será que temos cumprido essa ordem? Temos feito com o que Deus nos entregou nesse tempo? Será que estamos usando os nossos talentos, as nossas habilidades para o reino de Deus? O medo, como aquele servo, tem nos impedido de fazer isso. Eu reconheço e falo com os irmãos que é somente com a ajuda de Jesus. Sem Jesus, nós não vamos ter coragem para cumprir essa ordem. Sem a ajuda de Jesus, nós não conseguimos. Então é preciso que nós voltamos a Ele e oramos para que Ele abra os nossos corações, os nossos olhos para a importância dessa verdade, dessa ordem. De realmente valorizarmos isso e vivemos para isso. Porque de uma certeza nós temos. Assim como aquele rei que foi, se ausentou, né, o nobre voltou como um rei. O nosso rei também voltará. E talvez, com muita alegria eu digo isso, talvez esteja mais próximo do que nós imaginamos. E mediante essa prestação de conta, qual servo você vai ser? Vamos orar, meus irmãos?
Senhor Jesus, que alegria, Pai. Que alegria poder falar da Tua palavra e ouvir o Senhor falando em nossos corações. Que alegria saber que o Senhor um dia irá voltar e nós estaremos contigo. Pai, nos ajuda a viver da melhor maneira, Senhor. A cumprir essa ordem, Pai, em cada instante da nossa vida, Senhor. Não deixa que isso seja esquecido, Pai, mas que nós possamos praticar todos os dias, Senhor. Que nós possamos ser o servo que faz render mais 10, mais 5, Senhor, para o Teu reino, Pai. Nos ajuda a viver isso, Pai, e nos perdoa. Nos perdoa por todas as vezes em que tivemos medo de não usar aquilo que Tu nos deste, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver isso, Senhor. Nos perdoa também, Pai, pelas vezes em que não vivemos de fato isso. Mas coloca no nosso coração, Senhor, essa vontade. Mas que seja essa vontade movida por amor a Ti, Senhor. Que o Teu amor nos mova a cada dia, Pai. Eu Te entrego o meu coração e os corações dos meus irmãos, Pai, que estão orando comigo neste momento, Senhor. Nos dá coragem para fazer a Tua ordem, Pai. No nome de Jesus que eu oro. Amém. A Ti nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis. É pequeno o nosso entender, limitada a nossa visão, mas Tu és justo, eterno e imutável.
fonte de